Esse conjunto, construído em 1922, ficou pronto em 22, né? Começou um pouco antes, marco da imigração japonesa. Ele é tombado como patrimônio histórico por ser um conjunto, uma herança dessa saga dos japoneses, dos primeiros japoneses que chegam no Brasil como proprietários, vêm para a colônia de Iguape. Então tem muita história desse trabalho, dessa coisa que é a formação do Brasil, em que os japoneses chegam e tem um momento em que os japoneses têm a consciência plena, falar: essa vai ser a nossa terra, esta é a nossa terra. Então esse momento é um momento em que eles passam a ser brasileiros para valer, tanto que os filhos todos dos primeiros os imigrantes japoneses já começam a se sentir brasileiros e hoje são totalmente brasileiros, integrados na sociedade brasileira. Há exatos 40 anos, eu com meus colegas do CONDEFAT estivemos aqui para fazer o reconhecimento e o levantamento deste edifício, em especial, desse conjunto, melhor dizendo, para análise e estudo de tombamento. Então estivemos aqui alguns dias fazendo um reconhecimento, arquitetos, uma historiadora também, para levantar dados. E ao final deste, vamos dizer, da viagem, de reuniões, nós elaboramos um parecer e eu assinei um parecer sobre a importância, do ponto de vista arquitetônico, desse conjunto da Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha. Isto foi em 82. Em 87, o CONDEFAT, o Conselho do CONDEFAT, decidiu pelo tombamento deste edifício como patrimônio do Estado de São Paulo. Foi muito importante para mim, porque assim, eu não conhecia a história, né, do KKK, li alguma coisa, mas assim, me trouxe uma riqueza enorme de conhecimento de toda a história, né, que eu realmente não conhecia. E para mim foi muito gratificante, até como aprendizado, não só como representante do IFAM, para mim mesmo, sabe, como pessoa, como arquiteta, eu gostei demais. E assim, o trabalho aqui está muito bonito. E eu fiquei muito feliz de ter participado. Na cidade, uma pessoa, uma empresa, ela tem que ter um histórico, né? E a questão da restauração do KKK e depois, com a vinda do SESC, por exemplo, ela ajuda a perpetuar a história. O próprio evento aqui está ajudando a contar a história. Então, a questão da preservação da memória, de você ter um prédio desse, agora com o SESC funcionando, por exemplo, é muito importante para a cidade e para a região, né? E a questão futura também, né? Vi esse projeto aí, que projeto maravilhoso, né? Fiquei muito honrado por estar aqui hoje, vendo isso que é fantástico, a história viva de tudo isso daqui se confunde com toda a história do Vale do Ribeira. Na verdade, aqui acho que mostra toda a saga, toda a dificuldade, todo o trabalho árduo que os japoneses fizeram, né, no sentido de construir tudo isso daqui, né? Então, a gente sabe da importância da colônia japonesa aqui para registro e região, né, porque tem japoneses em todas as cidades do Vale, e resgatar isso, principalmente da forma que o SESC revitalizou isso daqui, colocando as pessoas aqui sem muros, né, participando de atividades tão saudáveis, isso é importantíssimo no Vale do Ribeira. A importância da comemoração de um centenário, de um prédio histórico, de um patrimônio que faz parte da história da cidade, é de muita relevância para a sociedade de uma forma geral. Às vezes fica parecendo que é uma comemoração que é restrita à arquitetura, e não é.
relacionada à sociedade de forma geral, porque a nossa história diz muito sobre a gente. E até para quem não é daqui, como uma pessoa como eu. Hoje eu tive um banho do que é registro de verdade, da história que traz o povo daqui para o dia de hoje. Explica muita coisa sobre a sociedade que a gente enxerga hoje aqui, a cultura como é. E esse prédio testemunhou isso tudo. Está tudo aqui dentro, né? Então, vê-lo comemorando 100 anos é uma coisa assim, extremamente valiosa e memorável para a história da cidade. Estar aqui essa noite hoje participando dessa mesa é uma honra. Esse edifício que nasce de um empreendimento ousado de fixação de imigrantes, ela vem para atender a demanda de fábrica, de produção aqui da região e depois, ao longo desse século, ela passa por uma série de apropriações, de significações, de quase abandono, né? Então, a gente poder comemorar isso dentro desse espaço que está lindo, restaurado, é uma coisa incrível. Nós temos muita história. O que nós não temos muitas vezes é esse tratamento que foi dado hoje à noite aqui, no sentido de reavivar isso tudo, mostrar que de fato a nossa região é uma região muito rica, uma região com grande potencial, uma região que tem um cadinho de cultura, né? De negros, de índios, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, né? E também hoje indústrias, enfim, é o Brasil, né? Com a sua multiplicidade, com a sua diversidade, da forma que aqui foi falado. Então o SESC, ao proporcionar a nós, à população, uma atividade dessa ordem, dessa natureza, dessa importância, nos enriquece a todos. E continua essa missão, esse apostolado do SESC na nossa região, né, que é justamente de promover o melhor da cultura, né, para a nossa população. Eu vi a cidade, eu tive essa oportunidade, né, de ver a cidade e de ver a região sem a atuação do SESC. E hoje eu vejo com a atuação do SESC. E eu fico imaginando, até depois dessa apresentação que a gente teve do projeto, o que vai ser esse futuro. Eu imagino isso aqui vezes 1000, vezes 1 milhão, em termos de vivência, de experiência, de cultura. Eu espero que as pessoas realmente se apropriem disso, né? Que dê a sua real importância para isso aqui e que o SESC esteja sempre presente aqui. Eu acho que isso, quer dizer, essa sinalização de ter uma coisa de um passado com muita significação, com muita memória, neste caso está nas paredes, está nos pisos, está no conjunto, mas é uma coisa que ao se transformar na unidade do SESC, com todo esse patrimônio, é um olhar para um futuro. Eu acho que a gente está o tempo todo pensando que isso é para a vida longa, isso é para olhar para trazer todas agora as comunidades outras, não só as de origem japonesa, mas o Vale do Ribeira, com essa riqueza e com tanto esquecimento, com tanto sofrimento. Não é pensar nos quilombolas, nos caiçaras, pensar nos caipiras, toda essa mistura que já existe aqui há muito tempo, que é bem brasileira. Então, o SESC é hoje a casa de todos eles, não somente daqueles que foram os pioneiros japoneses, mas de todos. Isso é muito legal. Comemorar 100 anos do KKKK com a unidade do SESC é acreditar que vale a pena, que as coisas podem ser diferentes e podem ser melhores, né?